Tudo bem, meu querido e minha querida amiga? Para nós é uma alegria. Todas as terças-feiras a gente recebe esse cara bacana, gente muito boa e competente, Rafael Fantin, o doutor bonitão. Você tá bom, filho? Pepe, obrigado por todo o carinho. Pepe, eu tava lá de férias, meu amigo. Uhum. Olha que vida ruim, olha que vida ruim. Perguntei pro doutor Elefantinho o que eu deveria fazer nas minhas férias. O que o doutor falou? Tomar umas cachaças. Nossa, era só 20 de agosto. Que coisa boa. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Mas eu já liguei. Já modo on, já, né? Bom dia, doutor Rafael Fantin, que prazer. Estamos ao vivo na live, no canal do Rafael Fantin, no Instagram. Qual que é o Instagram? Dr. Fantin. DR de doutor, gente. Então, DR de doutor, DR. Rafael Fantin. Isso mesmo. E, gente, o assunto que a gente vai falar hoje, muito interessante, comer perto da hora de dormir, faz a pessoa ganhar peso. Olha só, doutor, essa vida moderna está criando muitos hábitos, novos hábitos de alimentação, pular o café da manhã, comer cada vez mais tarde. Mas agora o que a gente faz? A gente dorme com fome, faz um lanche, ou seja, quem vai nos dar essas dicas agora sobre como lidar principalmente com a tal da fome na hora de dormir, viu, doutor? Pois é, essa aí é a pergunta, é a primeira pergunta, né? Para muita gente, especialmente quem passa o dia fora de casa, o jantar se tornou a principal refeição do dia. É recomendável ou não é, doutor? Pepe, do ponto de vista metabólico, o que a gente tem que pensar é que pela manhã é o momento em que a gente tem um pico da maioria dos hormônios e que o seu metabolismo está mais alto, que a gente chama termogênese alimentar, que é o gasto calórico para metabolizar um alimento. Termogênese alimentar. Tá. E isso vai reduzindo ao longo do dia. A mesma coisa acontece com a sensibilidade ao consumo do carboidrato. Ao longo do dia vai criando uma resistência que atrapalha essa metabolização. Então, o que acontece? Se você come um alimento pela manhã, você pode muitas vezes emagrecer. Se você come o mesmo alimento à noite, você pode engordar pelo efeito da termogênese alimentar. Então, o que é o ideal? É que a gente coma preferencialmente de manhã e vai reduzindo ao longo do dia. Por exemplo, eu assim, não fui acostumado a comer nada de manhã. Eu saio de casa, no máximo eu chego na rádio, tomo um cafezinho, um pãozinho e boa, pronto, tá bom, né? Isso é recomendável ou de jeito nenhum? Não, Pepe, você tem que entender duas coisas. A gente tem um ciclo circadiano de sono vigília e tem um ciclo do cortisol. O nosso corpo é feito para comer de manhã. Então, pensando que a nossa genética tem em média 20 mil anos, 17 horas, meu amigo, você devia estar na caverna, entende? Então, assim, se você até aquele momento não conseguiu ter algum alimento, o corpo, ele pensa, bem, ele precisa comer algo de extrema facilidade e alta densidade energética, muito calórico. Então, o que vem na sua cabeça? Uma maçã? Só se for de peito. Maçã de peito. Você tocou no ponto certo. A maçã de peito, doutor. Vem na vontade de comer um doce. Então, o corpo, ele sempre doce de leite. Isso. Doce de leite. Alguns questionamentos, Pepe, você abastece o seu carro para viajar ou para parar aí na garagem? É para viajar. Perfeito. Então. E pensando também do ponto de vista metabólico, dando o exemplo do carro. Você está dirigindo, posto 1 fechado, posto 2 fechado. Você mantém o ar-condicionado ligado e continua pisando no acelerador, você desacelera. Desacelera, desliga o ar para economizar. Pois é, o seu corpo inteligente como ele é, o que ele vai fazer? A mesma coisa, ele reduz o metabolismo. Posto 3 fechado, posto 4 fechado, posto 5 aberto, sem bandeira, aquele posto. Ele enche o tanque. É o mesmo exemplo em relação à alimentação. Ele come até, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas comem pouco durante o dia, à noite super compensa. Exatamente isso que a gente quer saber, doutor. Por que algumas pessoas reclamam de sentirem mais fome durante a noite? O estresse pode contribuir para isso. Eu, por exemplo, e muitas amigas minhas, é uma tal de uma fome às 17 horas. Tudo que a gente vê pela frente, tem épocas, né? Tem épocas que agrava. Quando a gente tá bonitinha, não, mas tem época que dá 5 horas a gente quer atacar tudo.
Isso. Então, são 3 principais causas. A primeira é porque você não comeu no horário correto e o corpo te pede para comer. Então, gente, vamos comer nos horários determinados, né? A grande pergunta é, comer de 3 em 3 horas emagrece? Não. Mas comer poucas vezes por dia tende a engordar. Então, você, de forma inteligente, você não quer ter fome para conseguir controlar o que você vai comer e não ter uma redução metabólica. Então, assim, se você evitar de pular as refeições ao longo do dia, por volta das 17 horas você vai comer menos. Uma outra coisa está associada ao estresse. A gente costuma ter um pico de cortisol de manhã e esse pico reduz durante a tarde. Só que a gente precisa de energia, porque o cortisol estimula o fígado a liberar a glicose. Então, da onde que a gente vai arrumar essa glicose? Através da alimentação, através do alimento doce. E o terceiro e o último está relacionado à serotonina. A deficiência desse neurotransmissor dá vontade de comer doce no final do dia. Doutor, deixa eu repetir aqui, Pepe. Enfia o pé na jaca, então, né? Verdade. Vou repetir aqui, tem muita gente chegando, passou a seguir Dr. Fantin. A gente está transmitindo a live, você vai ver aqui estamos ao vivo. Essa live maravilhosa, Dr. Rafael Fantin, direto aqui no Estúdio da Liberdade. Isso. Aí, doutor, eu te pergunto o seguinte, o que evitar antes de dormir? Faz diferença comer alimentos ricos em carboidrato pela manhã ou à noite? Ou seja, uma bela macarronada às 5 horas da manhã para vir para a rádio. É bom ou não é? E à noite, uma pizza, Pepe, recheada, bastante carboidrato. Maravilha. Pepe, você tem que... depende de cada um, né? Se você for um atleta de elite que você vai treinar de manhã cedo, você tem que ter uma ingestão rica em carboidrato à noite. Agora, falando no ser humano de uma maneira correta, né? Todo mundo quando quer emagrecer pensa muito no jejum intermitente, né? Verdade. Que vai comer até as 20 horas e depois você vai comer meio-dia do dia seguinte. Metabolicamente isso é horroroso. Mas por que a gente faz o jejum intermitente? Porque a pessoa tende a reduzir 20 a 30% da caloria ao longo do dia. Mas ele tem uma redução metabólica, ele tem uma perda de massa muscular. Esse jejum, ele é antigo e sempre existiu, mas chama-se dieta de tempo restrito. O que é interessante? Você comer até 12 horas depois que você acorda. Então, o que seria mais interessante? Por volta das 6, 7 horas, ser sua última refeição. Se você não consegue, às 8 horas, evitar comer logo antes de dormir. Agora, em relação ao nutriente, você deve comer carboidrato complexo, tá? O que é isso? Alimentos integrais, frutas, arroz integral, muitas vezes feijão. Você não deve comer alimentos com alto índice glicêmico, açúcar, doce, esse tipo de comida, tá? Por quê? Porque o carboidrato à noite ele é importante para o seu corpo produzir a serotonina, que vai virar melatonina e vai te dar sono. E muitas vezes a pessoa que só come proteína à noite, né, os aminoácidos se competem na parte do cérebro e não deixa a serotonina ser criada e nem a melatonina. Então dá distúrbio do sono. Olha só. Então, comer bem, né? Uma quantidade menor e uma alimentação bem distribuída. Perfeito, inclusive as perguntas que estão chegando aqui, que a gente vai querer, doutor, vai responder na live. Isso. Qual a dica para quem não consegue seguir este cronograma por questão da sua rotina social ou trabalho? Vou te falar uma coisa, várias pessoas aqui falando que não consegue seguir. Dr. Rafael Fantin. Isso. E vai ter a caixinha de pergunta pro Dr. Rafael Fantin. O pessoal pode mandar perguntas a partir de agora. Tem a Rosana Ferreira, tem a Beth Rocha, tem o Fábio, tem o Douglas Porto, tem o Ítalo, tem um montão de gente. Então, Dr. Rafael Fantin. Isso aí. Em relação a essa questão da rotina alimentar, gente, é uma mudança de estilo de vida, entende? Você tem que aprender isso. Isso vai desde o sono, desde a alimentação, desde a atividade física. Você tem que implementar isso na sua vida. Porque se você não tem uma rotina suficiente para conseguir comer nos horários adequados, eu aposto com você que, se eu te examinar, você tem ansiedade, tem estresse, a qualidade alimentar não tá boa, a qualidade do seu sono não tá boa. Então são vários fatores que vão te levar ao ganho de peso, não é comer à noite especificamente. Então você tem que criar uma organização. Então, um objetivo sem plano é só desejo. Então, assim, desejar não vai te levar a lugar nenhum. Eu quero. Você vai planejar, organiza.
né? Que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou dormir. A partir disso, foco e disciplina. Vamos chamar para sair? Não, segura a onda um pouquinho. Eu vou na academia, tá frio? Vai na academia. Você vai ter eficiência, vai ter resultado. O resultado te motiva, e a motivação faz ciclar o giro. E o que todo mundo quer, Pepe? Eu quero motivação para ir para academia. Não, filho, motivação ela vem como consequência. Perfeito, doutor Rafael Fantin. Obrigado mesmo, nós vamos para a live. Vamos dr.rafael Fantin. Eu vi que chegaram mais perguntas, doutor Rafael vai esclarecer lá. Um abraço para vocês. Valeu, Rafael. Querido. Vamos lá, gente. Jorge Mateus chegando com Amor Covarde aqui na programação Liberdade. Dias melhores virão a rádio sertaneja do Brasil. Aí, continua com a gente. Continua filmando aqui. Gente, hoje é o Flavinho Braga que está aqui com a gente. Doutor Rafael Fantin. Eu vou puxar a sua orelha. Tá me abandonando? Isso aqui, olha, tá de folguinha hoje. Aqui, doutor. Tá, tem que virar, entendi. Aconteceu aqui, espera um momentinho. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, entendi agora. Flavinha, ela falando de que nutricionista gato. Ele não é nutricionista, ele é um doutor, né? Rafael, gente. Doutor Rafael Fantin, querido. Muito bem, doutor Rafael. Teve aqui uma pessoa que mandou primeiro aqui pra gente. Ela disse o seguinte aqui pra você. Aqui, ó. Rosimeire Batista, doutor, bom dia. Sou a Rose do Jardim Felicidade. Eu não consigo comer no horário e nem consigo dormir cedo. Ou seja, deve até estar só nhom. Então, assim, o seu dia tem 24 horas. Você vai ter que começar a organizar o seu dia. E você sempre vai começar pelo sono. Então, você vai começar a se programar o horário que você quer dormir. Se você quer dormir por volta das 23 horas, você tem que imaginar que 2 horas antes já começa a ser o higiene do sono. E a partir daí, você vai. Inicialmente, você vai ter uma dificuldade de começar a dormir. O que você vai fazer? Você vai continuar acordando no horário programado. Consequentemente, você vai encaixando o seu sono. A partir daí, você consegue encaixar o seu horário de trabalho e atividade física. Tudo pré-estabelecido, você consegue colocar os horários que você vai comer. A organização começa no sono. Chegou aqui. A Elisa Queiroz. Eu tenho dificuldade de comer de manhã, não sinto fome. Mas à noite tenho muita fome. Talvez o motivo que você tenha dificuldade de comer de manhã é porque você come muito de noite. A partir do momento que você comer menos à noite, a fome vai começar a aparecer. Mas isso é algo cultural. Foi nos ensinado, ou acabou se tornando comum, a gente acordar, acelerar e sair. Começa a fazer isso com mais calma. Você vai perceber que 5 minutinhos que você acorda antes e que você faz a refeição, o seu dia é o outro. O cérebro ele se alimenta só de glicose. Então, se você não se alimenta antes de trabalhar ou estudar, você vai ter uma deficiência em cognição e aprendizado. A Beth Rocha está dizendo aqui, doutor, quem faz a low carb, o que pode comer à noite? Ela disse que ela come ovo, ela perguntou se isso é ruim. Dieta low carb é uma dieta com menos de 55% de carboidrato. Eu, particularmente, para os meus pacientes, eu de 40% que as nutricionistas passam. Não tem necessidade de ser menos que isso. E você não pode comer só o ovo especificamente. Tem que ter uma fonte de carboidrato. Um ovo e um arroz integral, entende? Não fica com medo de carboidrato, não. O carboidrato não engorda. O que a gente vê hoje, Adriana, são pessoas que têm medo de carboidrato, certo, é verdade, e exageram em proteína. Após que você tem distensão abdominal, cólica, gás, porque a proteína em excesso que você come, ela não é digerida e não é absorvida, mas ela é processada pela flora intestinal que dá distensão gasosa e que te leva a uma desbiose e desbiose engorda. Olha só, perfeito, doutor. Tem mais uma aqui pra gente encerrar. Eu achei muito interessante que eu vi várias pessoas falando aqui que tem triglicérides alto, que não pode comer doce. Aí chegou aqui, ó, Horizonte Decorações. Com que suplemento eu uso para não querer comer doce à noite? Eu queria essa fórmula mágica. Você sabe o que eu gosto? À noite a minha refeição é banana,
pasta de castanha de caju ou pasta de amendoim de sabor. A minha é chocolate branco. Olha. A da minha esposa é um brownie. Isso mata a vontade. O que algumas vezes você pode fazer? Você pode fazer uma vitamina, né, de abacate e um whey de chocolate. Agora, você tem que entender que à medida que você vai reduzindo determinados alimentos, o seu paladar vai mudando. Inicialmente isso para você não vai ser um doce, mas depois de um tempo mata a sua vontade. Falou a pura verdade, doutor. Aos poucos a gente vai aprendendo essas coisas e chega um momento que o açúcar demais, você nem consegue mais comer açúcar. É natural, você já começa a perceber, você vai vendo que você vai melhorando de vida, que tudo vai melhorando e aos poucos eu também fui substituindo. Doutor Rafael, a gente quer te agradecer. Prazer, várias gente. pessoas aí, para vocês gostaram da nossa live, curte lá, compartilha, comenta e passa a seguir também dr.rafaelfantin, viu? Obrigada, doutor. Nada, prazer é todo meu. No próprio Instagram tem uma caixinha de perguntas, tá? Se quiser fazer a pergunta, a gente responde. Acho que não deu tempo da gente Isso responder aí. agora, porque eu vi que chegaram mais perguntas, Só fazendo a principalmente caixinha sobre de doce, pergunta. viu, doutor Rafael? Manda sim aí no Instagram do Dr. Rafael, que ele costuma atender a todos, e ele é sempre, perfeito nisso aí, Instituto Rafael Fantin. Sei, gente, Valeu. um prazer. Até mais. Beijo. Tchau.